Shalom para todos. Com a ajuda eterna vamos estudar mais uma Parashá. Dessa vez nós vamos estudar a Parashá Shemini. A Parashá Shemini se encontra no livro de Vaikra, o Levítico, no capítulo 9 até o capítulo 11. A palavra Shemini significa oitavo. Mas para a gente entender o que significa oitavo, esse oitavo que seria o oitavo dia, nós temos que ler um capítulo antes, que está na Parashá Tzav, quando o Eterno manda Moisés pegar Arão e seus filhos e fazer a lavagem deles, ou tevilá, batismo no português. E depois do batismo fazer a unção deles com óleo. E depois que ungia eles com óleo, mandou eles aguardar dentro da tenda da reunião durante 7 dias. Então, depois de 7 dias, começa o oitavo, que é a Parashá Shemini. Mas o que significa todo esse ato? É um ato de consagração ao Eterno. Mas por trás desse ato de consagração tem um rito muito interessante, um rito espiritual, e que nós vamos entender agora. Essa Parashá, ela vem trazer um lado espiritual do sacerdócio. O Arão, ele tinha vindo de um momento que ele tinha sido coagido pelo povo, onde ele foi obrigado a fazer um bezerro de ouro. Todos lembramos dessa passagem. Então Arão, ele se deixava levar pelo povo, mas o Arão, ele tinha que mudar de atitude. O Arão tinha que tomar posição de liderança. O Arão, ele estava se tornando um sumo sacerdote e os filhos dele sacerdotes. O Eterno modifica o Arão. Nessa tevilá, nesse ato também de unção dele, de ungir toda a carne dele, nós vamos buscar outros atos desse, nós vamos achar apenas no morte de uma pessoa. A pessoa, quando morre, dá-se o banho na pessoa, faz uma lavagem da pessoa e se unta aquela pessoa, passa o óleo sobre todo o corpo daquela pessoa, pelo menos assim era feito antigamente, e se chorava durante 7 dias. Esse ato chama-se Shivá, é o tempo de choro, 7 dias. Depois disso se esquece a pessoa porque está na mão do Eterno. Mas então nós temos 3 evidências bem claras do que aconteceu com Arão naquele momento e seus filhos. Ele morreu espiritualmente e seus filhos também. Eles eram agora novas pessoas, tinham que ter novas atitudes, tinham que ser pessoas diferentes, tinham que ter posição de liderança. E ali é o sepultamento de Arão espiritualmente. O Arão espiritual já tinha morrido e tinha renascido no mesmo dia primeiro, no dia do batismo dele, no dia da tevilá dele e da unção dele, tinha nascido um novo Arão espiritual. Ou seja, então o povo tinha que aguardar 7 dias. Pode ver que o povo todo ficou aguardando, Moshe ficou aguardando 7 dias. E o próprio Arão e seus filhos também ficaram aguardando 7 dias, dias de Shivá. E ali se aguardaram, passaram 7 dias. E a maior confirmação disso é a circuncisão, porque a criança, quando nasce em Israel, se faz até hoje a circuncisão, a aliança abraâmica, a aliança perpétua que tem do Eterno para com Israel. E no 8º dia se fez a circuncisão espiritual de Arão. Mas como que aconteceu uma circuncisão espiritual de Arão? O que atrapalha o homem chama-se prepúcio. Aquilo que atrapalha, aquilo que vai deixar de aproximar o homem com o Eterno e vai atrapalhar a convivência do homem com o Eterno, é o prepúcio. E o Arão, ele tinha os 2 filhos dele, Nadab e Abiú. Os 2 filhos dele foram mortos pelo Eterno porque trouxeram fogo estranho. Eles tinham mais 2 irmãos e os 2 irmãos deles não apresentaram nenhum tipo de sacrifício estranho, nenhum tipo de fogo estranho para o Eterno. Porém, Nadab e Abiú trouxeram fogo estranho, assim está escrito na Torá. E muitos vão interpretar que foi embriaguez de Nadab e Abiú, porque logo em seguida o Eterno já fala com Arão que nem ele nem os filhos dele apareceriam embriagados diante do Eterno. Mas também está escrito que eles levaram fogo estranho.
E esse fogo estranho é serviço estranho. O Nadab e Abiú levaram, está escrito que eles levaram o próprio fogo que eles tinham, que eles arrumaram em algum lugar e trouxeram. Porém o Arão e o Moisés logo em seguida, vai estar escrito também que eles fizeram um sacrifício ao Eterno e o Eterno desceu com fogo. O Eterno desceu com fogo e consumiu o holocausto que eles fizeram, os sacrifícios que eles fizeram, e não precisou de eles tocar a mão em fogo para colocar fogo naquele altar para que fosse consumido. E os nossos sábios vêm dizer que Nadab e Abiú foram queimados de dentro para fora, e é tanto que as vestes deles não se queimaram. Mas de todo modo, Nadab e Abiú morreu pelas mãos do Eterno. E também está escrito que o Arão também falou com os outros dois filhos dele, nem rasgaram as suas vestes e nem deixaram seus cabelos crescer, para que eles não morressem também. Então nós vemos então que não foi só um ato de embriaguez, foram várias coisas que acarretaram, que Nadab e Abiú fizeram para que viessem perecer. E esses eram o prepúcio que ia atrapalhar a convivência de Arão com o Eterno. Parece coisas dessas que eu estou falando, coisas vãs, mas não são. Um sacerdote que nós podemos ter exemplo disso foi o sacerdote Eli. Os dois filhos dele eram o prepúcio dele, e o qual vieram tirar a própria vida deles. O Eterno tirou a própria vida deles e tirou também a vida de Eli. Mas não estamos comparando Nadab e Abiú com os filhos de Eli, porque o Nadab e Abiú eles eram tzadik e eram sábios, e os filhos de Eli eram rachá, eles eram perversos, não tinham obediência ao Eterno, não tinham temor ao Eterno. E os filhos de Arão não vigiaram e se tornaram vítimas das suas mazelas. O Eterno vem falando que todo quadrúpede você pode comer, e o Eterno designa quais os quadrúpedes você pode comer. Os quadrúpedes que têm unha fendida, assim, os casco fendido, que tem e que rumina, no caso o boi, o cabrito, a ovelha, o cordeiro, o carneiro, esses tipos de quadrúpede. O cavalo não pode comer, nenhum tipo de equino pode comer, camelo não pode comer. Então e logo em seguida o Eterno vem falando dos que não podem comer, e vem falando do coelho, e vem falando do porco. E muitos vão falar assim: mas é porque o coelho tem um parentesco com o gato, o porco não tem nada a ver. O porco pode comer, o porco no Brasil come porco. A Filipinas, para quem não sabe, a Filipinas é um país cristão. Lá eles comem cachorro, e é um país cristão porque eles dizem que alguém aboliu a lei, a Torá, e então todos os alimentos agora pode comer, e então eles comem cachorro. E então nós vamos ter diversas partes do mundo, pessoas que comem diversos tipos de animais diferentes, porque que alguém inventou, que alguém aboliu a Torá, aboliu a lei. E isso não está em lugar nenhum na Torá. Não está escrito que a Torá seria abolida, não está escrito que as leis de Kashrut seriam abolidas. Não tem nenhuma escrita na palavra do Eterno, porque igual eu te mostrei agorinha, esta é a palavra do Eterno. Não existe outra palavra do Eterno. Aqui é a palavra do Eterno. Aqui o Eterno disse e Moisés escreveu. Aqui não foi revelado por sonho, nem por visões, nem predições. Aqui foi a palavra do Eterno, que o Eterno próprio falou e Moisés escreveu. Então muitos vão falar: mas esses animais aí não pode comer porque são imundos. Ave de rapina, o urubu, né, o gavião, não pode comer porque que é um animal imundo, que come carniça, come restos de outros animais, o porco fuça lama.
Só que o Eterno também fala do avestruz. O avestruz também não pode comer. É um animal que tem nos açougues, tem nas granjas, tem no mercado para vender. E é um alimento caro, um animal caro. E é um animal que aparentemente é limpo, não tem muito problema. Mas o Eterno fala para não comer. E se o Eterno fala para não comer, não é para a gente questionar por que não comer. É para não comer. Quem é pai nunca vai dar coisas podres para seu filho comer. Eu pergunto para vocês que estão me assistindo, que é pai, que é mãe, teria você coragem de pegar lá um resto de carcaça de um bicho morto e pôr na panela para o teu filho comer? Não, não teria. Eu tenho uma filha e eu não teria coragem de fazer isso nunca com a minha filha. Então nós não temos coragem de fazer isso com nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai que está no céu, Abinu Sheba Shammai, quanto mais Ele não vai colocar nós em posição de comer coisas podres, coisas ruins, coisas que não servem para nós, coisas que podem fazer mal ou para nossa carne, ou para o nosso espírito, ou para nossa saúde, ou para nossa alma. O Eterno não ia dar coisas ruins para nós comermos. Ele é o nosso Pai e Ele nos guia. Ele nos dá o alimento que podemos comer e o alimento que não devemos comer. E se nós queremos saber o que é bom para nós, nós temos que estudar, buscar, cada dia mais, aperfeiçoar diante do Eterno. A pessoa sábia é aquela pessoa que busca com inteligência, busca e aplica. Isso é ser uma pessoa sábia. No judaísmo nós comemos alimentos kasher, comemos boi, comemos cabrito, comemos galinha, comemos esses animais permitidos, comemos. Só que nós não comemos qualquer um. Nós não podemos ir num açougue, num restaurante comum e comprar daquele alimento e comer. Porque a ordenança do Eterno é não assassinarás. Quando vamos num matadouro, nós vemos que os animais ali não estão sendo mortos corretamente. Eles estão sendo assassinados. Tem todo um rito para matar um animal. Como tinha um rito lá no altar para matar um animal lá na época dos sacrifícios, também existe um rito para matar um animal para ser comido. O animal que é morto de qualquer maneira, ele exala uma substância do corpo dele em forma de adrenalina, e essa comida ela não faz bem para o nosso organismo. Ela vai dar câncer no nosso corpo, ela vai trazer coisas ruins para nossa alma, porque ele foi assassinado. Quando nós presenciamos um assassinato, uma morte de alguém, e não comunicamos uma autoridade, nós somos coniventes, nós somos participantes daquele assassinato. Então, quando nós comemos a carne de um animal, de um boi que foi brutalmente morto com uma pancada na cabeça, com um tiro, ou qualquer coisa assim, nós estamos sendo coniventes com o assassinato daquele bicho. Então, nós temos que vigiar. Nós buscamos o que é melhor para nós e para a nossa alma, para o nosso espírito. Nós temos que comer comida kasher, comida feita do modo certo, o animal morto do modo certo. O animal, no judaísmo tem uma profissão chamada shohet. O shohet ele faz uma reza e ali tem todo um rito, e ele faz a sherritá, que é o corte, veia, onde sobe o sangue para o animal, onde o animal em poucos segundos ele perde a consciência e nem sente dor, e ali o animal vai morrer sem sofrimento. E o sangue desse animal tem que ser escoado todo na terra, tem que ser jogado todo na terra, como manda as escrituras. E o shohet ali ele divide as partes do animal ali, e depois é vendida essa carne kasher. A carne ela tem que trazer benefício ao ser humano e ao espírito do ser humano, e não pode trazer malefícios. Então quando nós comemos, nós estamos prestando um serviço ao Eterno. Nós não estamos apenas alimentando a carne, mas nós estamos alimentando de forma adequada, correta, em obediência à Torá.
e isso é um serviço ao Eterno. Todas as coisas que nós fazemos em obediência à Torá, procuramos fazer da melhor maneira possível, é obediência à Torá, obediência ao Eterno. Então nós não devemos sair por aí fora comendo qualquer tipo de comida. É muito difícil achar aqui no Brasil comida kasher. Hoje eu estou em Santa Catarina. Aqui também é muito difícil. Nós temos o local que a gente compra a carne de um rapaz que faz a sherritá, e ele é shorret. Mas em São Paulo, eu morei em São Paulo, meus pais moram em São Paulo. Lá no centro de São Paulo, em Santa Cecília, tem muitos mercados judaicos. Tem muitas marcas também que são de boas referências. Eu não vou citar nenhuma aqui para não correr risco de estar trazendo coisas ruins para vocês, mas procurem saber. O valor não é o mesmo de mercado, é um pouquinho diferente, mas vale a pena. A comida é saudável, a comida é boa. Geralmente essas carnes não são compradas animais de outros pastos para fazer esse abate. Geralmente essas carnes são de pastagem criadas por judeus, que não aplicam agrotóxico na alimentação do animal, não aplica hormônio na carne do animal para o animal crescer rápido. Ele cresce de forma natural, e isso é muito bom, porque isso traz coisas boas para a nossa saúde e para o nosso espírito. As leis de Kashrut é muito grande, não tem como a gente falar todas as leis de Kashrut aqui. A halahá sobre Kashrut, ela foi parada há muito tempo, ela não existe mais, é uma inclinação, uma graduação para ela, mas eu creio que deveria acontecer. Esse é um pensamento meu. Eu creio que deveriam mexer novamente nas leis de Kashrut, não para tirar o que já está lá, porque o que já está lá é muito bom, são coisas boas para a nossa saúde, mas para acrescentar algumas coisas que nos dias de hoje estamos comendo, e o ser humano também anda evoluindo, e muitos alimentos que estão fazendo nossos filhos comer, nós comer na nossa mesa, são alimentos que fazem mal para a nossa saúde, tipo esses transgênicos mesmo, são produtos que não fazem bem para a nossa saúde. Você pode procurar em qualquer site de ciência na internet, ou revistas sérias, pode procurar revistas sérias, que vocês vão ver que esses alimentos fazem mal para a nossa saúde. Muitas das vezes a pessoa fala: eu não como carne porque a carne faz mal vai fazer mal pro meu corpo, vai dar um câncer. Ela pode estar certa, ela pode que aconteça que ela pode possuir, possa nascer um câncer nela por causa de carne, mas se ela olhar para o prato dela, que ela está comendo, ela vai ver que a carne seria o menor dos problemas dela. São alimentos que têm 500% de agrotóxico sobre eles. São alimentos que são tratados com agrotóxico, que em país nenhum no mundo aprovaria, e aqui no Brasil é aprovado. São alimentos que são transgênicos, que nem o inseto quer comer, e nós seres humanos temos que comer. E se fosse fazer bem para a carne, para o nosso corpo, não comer carne, o Eterno não deixaria a carne para nós comermos. E também tem outro problema, é que os vegetais hoje estão todos contaminados com agrotóxicos, e ao qual vem trazer mais mal para a nossa saúde do que qualquer tipo de carne kasher. Simples assim. E como é que você sabe que um alimento hoje não é transgênico ou não é tratado com agrotóxico? Só por causa que tem um T no transgênico. Agora, o que é tratado com agrotóxico? Todos são.
É só se você morar na roça, lá no interior, e plantar a tua própria fruta, teu próprio alimento. Aí você vai saber se realmente aquele é orgânico ou não é. E então nós temos esses montes de problemas de saúde hoje no mundo todo, no Brasil e no mundo. Por que o homem só pensa em dinheiro? O homem hoje é capitalista. Mas que nós possamos a cada dia nos aproximar mais do Kasherut, mais do Eterno, fazer mais a vontade do Eterno, não desacreditar da palavra do Eterno. Muitos falam, é palavra do homem. Não, a palavra do Eterno, a Torá, ela foi escrita por Moisés, mas através da boca do Eterno. Todos nós sabemos da história. Quem não sabe é só buscar no começo dos vídeos que eu trouxe também, e na própria Torá está escrito que o próprio Eterno queria falar com o homem, mas o homem não aguentava ouvir a voz do Eterno, porque o homem não tinha uma elevação. O único que podia ouvir no momento era o Moisés, o Moshe. E o Eterno falou, então Moshe, eu falo e você escreve, e passa para o povo tudo o que eu falar. Então o Eterno ele escreveu a Torá. E a Torá terminou lá em Devarim, lá no final de Devarim. A última palavra da Torá é Israel. E ali não tem mais escrituras. As escrituras é a Torá. Aqui é a palavra do Eterno. Os outros livros são só livros de histórias, muitos livros de profecias, mas não é a palavra do Eterno. A palavra do Eterno finalizou os 5 primeiros livros da Bíblia. Esse é a Torá. Esse é a palavra do Eterno. Então é essa que nós devemos cumprir, ouvir com diligência. Que o Eterno abençoe a todos. Quero agradecer a todos que têm visto meus shiurins. Quero agradecer aos irmãos de Santa Catarina. Quero agradecer aos irmãos de São Paulo, a nossa irmã Haná lá de Guarujá, nosso irmão Paulo lá de Minas Gerais, os nossos irmãos lá do Nordeste, o nosso querido irmão Marcos, nossos irmãos de Osasco, todas as Querrilotes que têm acompanhado meu shiurim. Agradeço a todos de coração, que o Eterno abençoe a todos e Shabbat Shalom para todos.